gente já vai dar início à próxima sessão, que vai conversar, discutir um pouco sobre o tema de acreditação de cursos de graduação. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos, a todos os palestrantes que estão aqui, para enriquecer esse debate, agradecer a organização do evento. Eu serei o mediador dessa mesa, sou o arquiteto professor Ormir Rittener Júnior, estou representando aqui a Federação Nacional dos Arquitetos, a FNA, e a ementa dessa conversa hoje é a seguinte: o aumento exponencial dos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil levanta sempre a questão da qualidade da formação dos futuros egressos. Essa sessão temática, que abordará a importância de processos de avaliação com foco na qualidade do ensino dos cursos de arquitetura e urbanismo, conta com a presença do arquiteto e urbanista Fernando Diniz Moreira, do psicólogo, professor Sérgio Roberto Killing Franco, da arquiteta e urbanista Tani Nunes Galvão VR, e temos também o professor Sigfredo Brenelli. Essa sessão, então, cada palestrante vai ter 15 minutos de fala. De alguma forma, nós vamos estar continuando a discussão que tivemos ontem sobre ensino, a qualidade do ensino, ensino presencial, ensino o EAD, e agora vamos falar um pouco sobre a qualidade, a acreditação dos cursos de graduação. Já combinamos entre nós aqui, até para ficar uma forma mais didática para a plateia. Vamos começar, então, com o professor psicólogo Sérgio Roberto Killing Franco, ex-presidente da CONAS, Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, 15 minutos. Certo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui. Como porto-alegrense, dar as boas-vindas aos de fora, que curtam a cidade. Estamos aqui num lugar histórico, com os problemas, imagino que vocês, com cabeça de arquitetos, veem os problemas que a gente tem num centro histórico, com algumas questões que a gente até gostaria de ter um centro mais bonito, mas esse lugar aqui é muito marcante na história de Porto Alegre. Bom, eu vou fazer uma fala um pouco mais conceitual em cima dessa questão da acreditação, partindo um pouco dessa experiência, foi colocado, fui presidente da CONAS, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, e fui um dos integrantes do trabalho todo de constituição do sistema Arcosul, que é o sistema de acreditação dos cursos do Mercosul. Isso trouxe uma visão bastante interessante. Acho que é importante a gente destacar é que no Brasil a gente não tem o costume de falar de acreditação, que a gente não tem experiência de acreditação. O que o MEC faz, o que o INEP faz, coordenado pela CONAS, é um processo de avaliação. Tanto é que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o que é diferente de um processo de acreditação. Isso é bem importante a gente deixar claro aqui. E o processo do MEC, ele é um processo que tem um viés regulatório. Não era essa a intenção, que está na lei dos sinais, mas com a situação, pelo jeito vocês discutiram bastante isso na mesa de ontem, questão do problema da privatização do mercado da educação superior, a questão regulatória se tornou essencial. Quer dizer, era importante segurar, e se a gente for olhar na curva de expansão de matrículas na educação superior, a gente vê que se dá uma travada nessa expansão de matrículas, não de vagas, porque vagas é um jogo de mercado, mas de matrículas ocupadas, a gente se dá uma travada um pouco num determinado momento, ali por 2015, 2016, que o Sinais é implantado em 2014, e tem alguns números interessantes até da gente, as pessoas não se dão conta, a gente fala, com todo esse processo de avaliação, tem tanto curso vagabundo, mas mesmo metade dos cursos que entram com processo de pedido de autorização não vão sequer para avaliação. Imagina se não tivesse um sistema desses. Então, a gente tem um problema sério. E, claro, dentro dessa perspectiva, acabou se enfatizando, inclusive, demais. Tanto é que o susto das instituições quando recebem as comissões de avaliação, o receio, o medo até daquilo que vai acontecer é muito presente.
pegando a questão de definições, né, eu sou psicólogo, sou da área da educação, então a gente vai muito nessas coisas bem conceituais, vamos lá definir o que é avaliar. Inclusive, uma das primeiras experiências minhas como professor universitário foi dar aula de medidas educacionais, né, e a gente faz algumas confusões com isso. Então, em primeiro lugar, a avaliação, se a gente vai para o dicionário, se vai para os tratados sobre avaliação, avaliar é emitir um juízo de valor. Avaliar é dizer, isso é bom ou não é. Isso é bom ou isso é ruim. A ideia da medida, ela vem na esteira da nossa tradição positivista, de que uma maneira de avaliar é medir. Né? Só que é uma medida que, na verdade, a gente não sabe bem como medir e a gente fica criando critérios, assim, quando um professor faz uma prova, assim como a gente faz. Na verdade, a gente não tem uma clareza muito grande do que a gente está medindo e o quanto essas coisas são realmente, essas medidas são confiáveis. Né? Porque as evidências que a gente está usando para avaliar, às vezes, são de naturezas muito diferentes. Né? Um dos grandes problemas que a gente, quando começou a discutir os instrumentos de avaliação do INEP, era, afinal, eu não posso deixar que a qualidade do prédio da biblioteca compense a má formação dos professores. São duas coisas completamente diferentes, então não posso fazer com que isso fique trabalhando colocado como medida, como se estivesse medindo a mesma coisa. A velha brincadeira, né, de que quando a gente, qual é o resultado de uma laranja mais um abacaxi, mais 10 uvas, mais um mamão, é uma salada de fruta, não é um quantitativo. No entanto, quando a gente começa a medir, surge a ideia da gradação. E os sinais, inclusive, e a CAPES, essa experiência da CAPES é mais antiga que a dos sinais, ela traz essa ideia de gradação, de 1, 2, 3, 4, 5, a CAPES já tem o 6 e o 7 também. E essa ideia de conceitos e notas, né, que acabam ficando, originariamente se falava só de conceito, de não por número, depois a gente acaba transformando em número e acaba transformando isso numa nota, e resultado disso, ranking. A gente direto faz um ranking, não adianta, por mais que se tente, era um debate enorme que a gente fazia no Ministério da Educação, de que não pode apresentar como ranking, mas não adianta, pode apresentar do jeito que quiser. As pessoas botam no Excel, organizam um ranking, diz quem é o melhor colocado, quem é o pior colocado, etc. Né? Aí uma das coisas que se convenceram, depois, acho que na quarta rodada dos sinais, foi que a divulgação fosse feita separadamente, faculdade, universidade, centro universitário, porque eles são de natureza diferente. Não posso comparar um curso, né, de faculdade com um curso de uma universidade. Então, ainda que eles possam ter notas iguais, eles não estão exatamente mostrando a mesma coisa. No caso da acreditação, parece uma coisa meio redundante, meio tautológica. Acreditar é dar crédito a. Né? Dizer que aquele sujeito tem crédito, ele é confiável. Portanto, quem é acreditado tem crédito, é confiável, eu posso aceitar, eu posso acreditar nele, eu posso acreditar no sentido de crer nele, né? E por isso até que uma das traduções que se faz na questão de acreditação é credenciamento, que no Brasil cria uma outra confusão, porque credenciamento a gente liga muito com uma visão muito mais cartorial, né? Mas quando eu digo que algo é acreditado, ele é confiável. E aí surge um conceito muito, muito comum quando se discute as questões de acreditação, que é a ideia de um selo de qualidade. Aquele curso tem um selo de qualidade. E vejam, não é uma nota, é um selo, ele é bom. Essa aqui é a definição que se usa no Arcosul, então a acreditação é resultado de um processo de avaliação, não tem como não ter um processo de avaliação, mediante o qual se certifica a qualidade acadêmica dos cursos de graduação, estabelecendo que satisfaz o perfil do egresso e os critérios de qualidade previamente definidos. Aqui tem duas questões importantes aqui. A ideia do perfil do egresso é fundamental, especialmente num processo de acreditação de um curso que forma uma profissão. Tá? E a definição desse perfil de egresso é uma discussão importante a ser feita tanto pelos órgãos da educação quanto pelos órgãos profissionais. E esse encontro aí é algo fundamental. E a questão de que as regras têm que estar definidas previamente, senão a gente não faz acreditação. Esses são os erros da CAPES. A CAPES define as regras depois que o processo já está no fim. Né? Então, ela não tem consequência regulatória. Não pode. Uma acreditação boa não tem consequência regulatória. Ele só diz isso aqui é bom ou isso não é bom. Então, num contexto geral, os processos de acreditação eles não constroem rankings. Embora eles muitas vezes são usados como elementos para os rankings.
bom, aí é outra história, né? Que é a questão do mercado, né? A gente sabe como é que está essa questão toda dos rankings internacionais, etc. E às vezes tem lá, e vários dos rankings da Times, etc., eles usam se os cursos são acreditados ou não são. Normalmente não tem consciência regulatória direta, inclusive alguns países que adotaram processo de acreditação e não de avaliação. Por exemplo, a Argentina é um caso bem interessante, que tem um sistema de acreditação e que, a princípio, se um curso não foi acreditado, ele teria que passar por um processo de fechamento ou coisa parecida. E o Ministério não obedece isso necessariamente, porque aí tem outros critérios que precisam ser vistos, né, quais são os motivos, etc. E aí, bom, aí fica às vezes aquela briga, mas é importante ter presente. O lado regulatório ele tem outras razões, né? Eu posso dizer o seguinte, bom, eu tenho naquele lugar no país, com um baixo desenvolvimento econômico, etc., ter um curso não tão bom até pode ser bom, num determinado processo. Né? Agora, se eu quero dizer, bom, onde é que estão os bons profissionais? Eu preciso ter... então, é diferente uma coisa da outra. No quadro legal brasileiro, um processo de acreditação específico, ele não tem poder regulatório. A não ser que se fizesse uma mudança no quadro legal brasileiro, hoje, não tem como dizer, não, isso vai contaminar uma acreditação, não vai contaminar, não, é outra coisa completamente. E, portanto, uma coisa não substitui outra também. Isso é muito importante ter. É muito importante a gente ter processos que são complementares, que não se... né, a gente não ficar substituindo uma coisa pela outra. Bom, os principais sistemas de acreditação, eles têm caráter só de premiação, então, normalmente, o funcionamento é esse, quer dizer, passou por um processo de acreditação, foi acreditado, ganhou o selo de acreditação, não foi acreditado, fecha-se o processo, e, inclusive, tem toda uma questão de defesa, porque eu não posso transformar a não acreditação numa punição. A não acreditação tem que ser algo que leve, que leve a instituição a querer se aperfeiçoar para buscar a acreditação. Então, por isso que o processo, às vezes, é um pouco mal compreendido isso, as inscrições para acreditação têm que ser sigilosas. Eu não posso ficar sabendo todo mundo que se inscreveu para acreditar. Eu tenho que saber todo mundo que foi acreditado. Tá? Até porque tem um princípio básico pedagógico, que é o seguinte, qualquer avaliação precisa ter a possibilidade de uma recuperação. Então, eu preciso... então, não é cabível uma punição. As consequências, tem consequências que são institucionais e tem consequências individuais. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes nos processos de acreditação. A acreditação é a ideia de um selo que vai no diploma do sujeito. Não necessariamente fisicamente vai, mas a ideia é assim, bom, esse sujeito se formou, então o que é? Se fez aquela avaliação, se diz que naquele período, durante uma validade de 5, de 10 anos, de 6 anos, varia cada sistema, eu vou dizer o seguinte, os formados naquele período tiveram condições de uma boa formação. E, portanto, e claro que formação não é uma coisa que se faz, não pode ser muito curto esse período, porque um sujeito que está se formando agora, ele teve um curso aí por 4, 5 anos. Então, isso... Bom, os bons processos de acreditação são sempre voluntários, né? Ao contrário de um processo como o do MEC, que é compulsório. Né? Então, essa é uma diferença importante. O ponto de partida é a autoavaliação, mas uma autoavaliação não de autocomiseração, mas tem que ser, por isso a questão dos critérios prévios é muito importante. Eu preciso saber o que eu estou querendo cobrar para que eu possa saber. Eles permitem uma boa retroalimentação, no sentido de que eu sei o que aconteceu. E aqui uma coisa importante, em nenhum processo de acreditação que eu já presenciei, eu sou avaliador do Chile, por exemplo, para as universidades estrangeiras, para as universidades chilenas como avaliador estrangeiro, e é uma coisa muito interessante. As universidades chilenas estão entre as melhores universidades da América Latina. Mas a gente aponta um monte de fragilidade. Não existe instituição que não tenha suas fragilidades. Né? E a importância é quando ela tem realmente uma consequência institucional, uma consequência que gera atitudes de gestão. Tá? Então, a ideia é que, se a instituição usa isso como critério para ela fazer a sua gestão, é aquele ponto, como é que eu vou... Eu fui para o reitor da URGS, uma universidade muito grande, tem esse problema, como é que eu faço para comprar os quadros que eu vou ter nas salas de aula, etc. Aí, se deixar nas mãos só da Pró-Reitoria de Administração, de Planejamento, eles vão lá pela licitação, nós tem que ver, mas pelo processo de acreditação, aquele curso precisa ter
tal característica, eu não posso ter qualquer tipo de quadro naquele... A sala não pode ter qualquer tipo de mesa ou de cadeira, então eu preciso ter... e a ideia um pouco que a gente tem aqui é a ideia de garantia, ou eu gosto mais da expressão promoção da qualidade. Ou seja, garantir que essa qualidade esteja se instalando, ou por isso que eu gosto da ideia de promoção, a ideia é que é um processo constante em que eu quero que as instituições venham se apostando numa melhora contínua. Normalmente, como consequência, a gente tem a questão da mobilidade, a consequência mais concreta. Né? Claro que o cara pode usar isso no diploma, não, quando ele vai abrir o seu escritório de arquitetura, diz, eu sou de um curso acreditado. Isso é bom, tudo bem, mas a principal consequência é exatamente as interações acadêmicas, né? Os processos de integração cultural, científica e tecnológica. E, se bem aplicado, com critérios acadêmicos, né? Não critérios mercadológicos, com os devidos cuidados éticos, isso é uma questão muito importante, que é a formação dos avaliadores. Quem vão ser as pessoas que vão avaliar? Quem vão ser as pessoas... Isso é extremamente importante da gente ter um cuidado muito grande, sem interferências externas, né? Quer dizer, quem são as pessoas, quem são as entidades, as pessoas a quem interessa isso? E aqui vem uma questão que é, até nesse ponto de vista ético, extremamente importante, que é o consenso mundial que se tem, é que a avaliação da educação superior se faz como uma avaliação entre pares. Mas a gente tem que cuidar que uma avaliação entre pares não vire uma jogada corporativista. Né? Então, o que significa, por isso a definição dos critérios de antemão é muito importante. E, nesse sentido, as consequências têm de ser somente positivas. Né? A gente tem um custo para isso fazer, a gente tem uma série de... Não é uma coisa simples e não é uma coisa que acontece ao natural. Não é ao natural. Né? Agora, eu parto do princípio que se a gente tiver uma pleiade de ações de promoção de qualidade estatais e não estatais, a tendência é a gente ter uma melhora, inclusive pelo seguinte, a educação superior no Brasil está entregue ao mercado, praticamente. E dizer que o mercado se autorregula é uma balela quando a gente tem uma situação em que um mercado que não tem uma concorrência real. Então, a gente precisa criar outros mecanismos para que a gente possa promover a qualidade e aí criar algum tipo de controle sobre o mercado. Senão, não tem jeito. Né? Enquanto está dando muito lucro abrindo faculdade, é muito difícil isso. Gente, eu queria passar um pouco com esse recado. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Sérgio, né? Ex-presidente da CONAS, olha aí, ó. Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior. Passo agora para o professor Sigisfredo Brenelli, ex-presidente da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, né? Representando aqui a medicina, para falar um pouco sobre a experiência do Conselho Federal de Medicina. Então, né? Eu queria agradecer o convite, é muito importante estar aqui, declarar conflito de interesse, porque eu sou um apaixonado por esse tema, eu trabalhei nele desde o começo. A fala do professor Sérgio resume 5 anos de estudo de uma comissão que trabalhou com isso, e é uma crítica que se faz. Por que num país que tem os sinais, que todo mundo acha ótimo, por que você vai fazer um sistema de acreditação? Porque é totalmente diferente. Né? Então, muita coisa, eu vou falar o exemplo do SAEME, que é um sistema de acreditação, as potencialidades, fragilidades, a evidência e o impacto que a gente está sentindo que está causando. Né? Acreditar, como nós já vimos, é diferente de certificar. O MEC tem uma obrigação de certificar, de autorizar e certificar, regulamentar. Acreditar é outra coisa. Na medicina, a acreditação nasce forte numa questão política, mais ou menos, que foi a questão do exame de ordem, que era, inclusive, algo meio corporativista da classe. Isso é uma grande briga entre o próprio Conselho Federal de Educação e o Conselho Regional de São Paulo, que começou a obrigar o exame, mais ou menos o exame de ordem da Faculdade de São Paulo, e isso era ilegal. A ABEM tinha uma postura bastante contra essa questão do exame de ordem, porque isso aí você estaria avaliando o estudante, né, depois de 6 anos de curso, depois de um custo absurdo, né, inclusive.
e a instituição não estaria avaliada. Então, na discussão junto com o Conselho Federal, as duas associações decidiram por optar por um sistema de acreditação, até porque a World Federation e o Leasing Committee, que avaliam as principais escolas dos Estados Unidos e do Canadá, tinham determinado que em 2023 um estudante só vai poder fazer algum curso, tentar revalidação de diploma, tentar residência médica, se ele viesse de uma escola acreditada por um sistema não governamental, apoiado pelo governo, mas não governamental, mas que tivesse uma participação da sociedade organizada, que é mais ou menos a ideia do que você tem para acreditar. Perante isso, na época, eu como presidente da associação, e dentro de um projeto que eu vou mostrar, que era o PAIM, estava sendo feito sobre a regência do professor Milton Arruda, professor titular de clínica da USP, que nós estávamos estudando quantos médicos o país precisava e que médico precisava. Se juntam as duas coisas, o CFM compra essa ideia e a gente leva para frente até hoje, né? Então, nós entendemos que acreditação, como o professor explicou, é uma validação da qualidade em cima de processos instalados, registrados, compartilhados na organização em conformidade com os indicadores previamente definidos. E que eles, no mundo, está claro, na literatura, inclusive, que ele garante a qualidade do ensino. Existem algumas pessoas contra que questionam, mas nós estamos começando a avaliar, já quem fez a mudança que ocorre na instituição, porque o processo, como o senhor bem explicou, ele começa com uma autoavaliação, é uma autoavaliação institucional, não por uma comissão só, mas ela tem que ser, e os resultados, um relatório que é extremamente bem feito, o relatório que nós devolvemos para a instituição, ele tem em média 35 a 40 folhas, quer dizer, a instituição pega aquilo, e nós estamos começando a escutar de reitores ou de gestores, assim, eu sei que eu não vou ser, mas, por favor, vai lá, porque eu preciso dar um jeito de mudar, inclusive com a minha mantenedora, situações que eu não consigo mudar, né? Então, acho que muito dentro daquilo que o senhor apresenta, professor. Como esses indicadores foram definidos? Que referências que nós tivemos, né? Nós usamos pelo menos 8 grandes processos, né? Partindo do brasileiro, dos sinais e do Arcosul, que a gente considerava bom, o processo de Bolonha, o processo do Japão, que é bastante complicado, dos Estados Unidos, Canadá, da Holanda e da Inglaterra. Uma coisa interessante que eu queria deixar claro para o professor Luciano e para o senhor, que o senhor levanta aqui, nós tentávamos muito um sarrafo. Qual vai ser o sarrafo para falar que é acreditado? Não, ninguém tem. Não existe, não tem jeito de ter um sarrafo quando se cria um sistema assim. Ele tem várias fases, ele começa então com o PAIM. Por que eu falo que eu estou no começo? Isso aqui ia ser um trabalho de pós-doutorado que eu estava fazendo junto, e a gente começou a estudar muito claro o que era isso de avaliação, de certificação, de acreditação, né? E fomos construindo esse instrumento que hoje ele consta com 80 itens. Tá? Nesse processo de construção, cada item, para você falar se ele era suficiente, insuficiente ou mais que suficiente, eram pelo menos 3 artigos científicos em cada item desse. Por isso que é um processo longo e trabalhoso na construção desses itens aí. Mas, assim, as evidências apontavam para quê? O que a gente achava importante? Ensino em pequenos grupos e trabalho em equipe, aprendizagem no trabalho. Isso ficou muito claro hoje na mesa anterior que eu escutei, né? Porque eu não preciso só do médico que vai para uma atividade privada nos jardins em São Paulo, atrás de uma ressonância magnética, né? Eu preciso daquele médico que vai tratar tuberculose, ou, por exemplo, o maior número de especialidades que a população brasileira paga para você se formar especialista, que é a dermatologia, que é quem deveria tratar da lepra, e nós estamos com os índices de lepra do século XIX no Brasil, porque não tem médico para tratar, percebe? Então, assim, tem que haver uma indução para saber que profissional que nós vamos formar. Eu escutei aqui que acho que nós temos 800
mais ou menos faculdades de arquitetura. Adianta eu conseguir continuar construindo condomínio bonito, contaminando o lençol freático, não tendo um saneamento que vai promover saúde para a população? Então, eu tenho que mudar esse paradigma da formação, né? Não importa se você vai ser alguém para trabalhar para uma classe ou outra, né? Uma coisa que sempre me vem à mente, se eu falar bobagem, vocês me corrijam, eu estou me atrevendo a falar no meio de arquiteto. Se eu puser uma tinta, quando eu estou fazendo o reboco da casa, eu posso pintar da cor que eu tiver, mas eu sei que aquela tinta está lá dentro. Então, eu acho que a formação de um estudante tem que ser assim, né? E, para ser assim, nós temos que ter uma discussão e temos que ter uma infraestrutura de um projeto político-pedagógico que possibilite tudo isso. No caso da medicina, que eu acho, estou pensando aqui que não deve ser diferente na arquitetura, a inserção no serviço desde o início do curso, né? Inserção de todos os níveis de assistência, o ensino integrado, habilidade na comunicação. Hoje a gente sabe que o erro médico ocorre não tanto por desconhecimento biológico, mas por desconhecimento da comunicação, formação em ética, profissionalismo, humanismo e responsabilidade social, tempo para estudo e conquista de autonomia. Nós damos muita aula e deixamos pouco tempo para reflexão e para o indivíduo aprender, né? Ele tem um monte de aula, mas para aprender ele tem pouco tempo. Os focos têm que ser na competência, no desempenho, ter prática orientadora, prática baseada nas evidências, emprego de metodologias ativas e problematizadoras. Nós temos que lembrar que Paulo Freire, eu sei que estão querendo jogar ele fora, mas ele, né, que começa e que faz o exemplo para o mundo da questão de problematizar o ensino, que é fundamental. E dar suporte e qualidade de vida aos estudantes. Não sei, essas 800 faculdades de arquitetura, se existem espaços arquitetônicos decentes para esse estudante poder viver a vida universitária, poder discutir, poder viver movimentos políticos e de formação como cidadão e como profissional. Na medicina, a gente sabe que não, inclusive com alto índice de suicídio estudando em medicina, que não é um problema do Brasil, também é do mundo inteiro. Tudo isso nós avaliamos quando vamos certificar uma escola. Segurança do paciente, nós temos no Brasil, para a medicina, vocês estão livres disso, as diretrizes curriculares, elas são lei, é o único lugar do mundo que tem a diretriz curricular, que é lei, toda escola tem que seguir, e ela cita só 3 vezes a questão da segurança do paciente. O mundo inteiro, inclusive a Hopkins, acabou de mudar todo o seu projeto pedagógico, porque nele estava mal desenhado a preocupação com a segurança do paciente. E quero lembrar para vocês que a Hopkins foi a única faculdade de medicina aprovada pelo relatório Flexner, em 1910, foi a primeira faculdade a formar mulher médica. Foram as 2 primeiras mulheres médicas formadas tradicionalmente como é a medicina. Vou acabar. Uma escola não acreditada não significa que ela não é uma escola boa. Ela não atingiu aqueles objetivos que foram desenhados. As evidências apontam, então, que a escola tem que ter uma autoavaliação, uma avaliação individual dos avaliadores, a equipe de avaliação externa, uma avaliação geral de uma comissão e a avaliação dos avaliadores. Todos esses processos passam, por isso que demora em torno de 4 a 6 meses o processo de acreditação de uma escola. Tá? O processo é o seguinte: preencha um relatório, é revisado depois com os pesos, é discutido entre os avaliadores, se faz um upload na plataforma, solicita de recurso, ele pode recorrer, tem análise e emissão de certificado. Isso demora bastante. A gente entende que num país continental como o nosso é diferente, não adianta mais essa coisa positivista, né, que as diretrizes curriculares parece que está tudo no quartel, né? Você tem que formar 60 mil médicos, só falta marchar igual, com cabelo igual, roupa igual. Isso era do século passado, do positivismo. Não é mais assim, nem pode ser num país continental como o nosso, né? Isso não quer dizer que na Amazônia não tem que formar um bom profissional, não pode formar mais ou menos, e São Paulo um bom. Todo mundo tem que formar bom dentro da realidade necessária.
As dimensões que nós trabalhamos é a governança, processo emancipatório, inclusão dos estudantes e não médicos na avaliação. Isso foi muito elogiado pelo World Federation, que nós pomos estudantes e não médicos também nesse processo de avaliação, e são reconsiderados e tem bastante transparência. Os eixos são iguais dos sinais: gestão educacional, programa, corpo docente, discente e ambiente educacional. A equipe que vai essa equipe aí. São várias reuniões, grupos focais, depois quem tiver interesse eu explico um pouquinho da metodologia que a gente usa. A lupa maior na questão docente, discente, serviço na comunidade. Nós fazemos reunião com a comunidade também, onde aquela escola atua. Sempre o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Regional acabam estando juntos. Esses são os avaliadores que nós temos, que nós vamos fazer uma nova capacitação agora. Sempre tem que se recapacitar, porque apesar de se capacitar, acontecem problemas. Nós temos 65 já inscritas. Isso é um exemplo de escolas sendo avaliadas, tá? Algumas escolas importantes, olha a quantidade de gente que participa de todo o processo. São os estudantes, a gente tem várias reuniões com estudantes, com os gestores, com a comunidade local. A gente vivencia experiências brilhantes. Às vezes é importante um laboratório de alto nível, mas como é bonito, por exemplo, você vê no interior do Maranhão um programa que chama Meu Rio, Minha Rua, que quiseram acabar com esse programa. A comunidade foi lá, brigou e se manteve. Então, os estudantes vão pelo rio, atendendo a população. Eu fui numa escola no interior de Minas, se me permite eu contar rapidinho. Eu fiquei muito assustado porque o centro acadêmico mantinha a maior boate da cidade. Eu falei, o que esses moleques fazem com essa boate? Isso aqui está meio estranho, o que eu vou relatar nisso aqui? Só que daí, na reunião com o Conselho Municipal de Saúde, eu descobri que o dinheiro arrecadado pelos estudantes pela boate, eles mantinham programas sociais e a horta no presídio da cidade. Então, assim, a gente tem uma página que vocês podem ver que tem as boas práticas que a gente vê nas escolas. E isso é uma coisa, eu acho que, assim, a hora que você vê um estudante fazendo isso, você fala, eu acho que ele vai ser um bom médico, né? A história da medicina, a gente vê, isso aqui é Minas Gerais, não tem mais mineiro aqui, foram embora. Olha lá, os resultados são isso aí. Na verdade, ninguém tem muito problema com a infraestrutura, viu, professor Sérgio? O grande problema qual que é? Capacitação docente. Esse é o problema maior que nós estamos vendo, né? Os itens com maior insuficiência estão aparecendo aí, são os programas educacionais, o corpo docente, que não é titulado, também para tanta faculdade que tem, está difícil ter professor qualificado para aquilo. Bom, nós temos novos desafios, vai ser questão econômica. O Conselho Federal, assim, outra coisa que foi falado aqui, é voluntário, a gente só publica quem está certificado. Quem não está, ninguém sabe, nem se foi ou não, o processo ainda é voluntário. Isso dá um viés na nossa situação, mas com essa necessidade internacional e com o reconhecimento internacional que o sistema teve, está sendo grande agora a procura. Muito obrigado, eu estou à disposição para contar os detalhes aí de como funciona, mas agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Agradeço, então, a fala do professor Gisfredo Brenelli, né, ex-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, e já passo para o professor, né, ex-conselheiro do CAL, Conselho Federal, ex-membro da CEF, da Comissão de Ensino e Formação do CAL-BR, Fernando Diniz Moreira. Obrigado. Passador. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do IAB para participar desse encontro, de promover esse tema, né, que eu acho que é um tema de extrema importância para a nossa profissão.
O que eu vou apresentar aqui, né, só me apresentar, eu fui conselheiro federal nas 2 primeiras gestões do CalBR, e lá eu me integrei na Comissão de Ensino e Informação e na Comissão de Relações Internacionais, né? E uma das visões do CAL no começo era justamente tentar nos aproximar de conselhos e entidades internacionais que tinham décadas de experiência. Era um conselho muito novo, em 2012 apenas começaram realmente os trabalhos, né? Então, nós queríamos nos beneficiar dessa experiência internacional de programas que tinham vários programas, né, de melhoria da profissão, entre eles a acreditação, que foi um tema que me chamou muita atenção desde o começo, né, que eu tinha estudado nos Estados Unidos e tinha participado de um processo desse enquanto estudante, vendo como é que isso transformou a escola, como a escola se preparava para isso, né. Então, esse tema foi um tema escolhido por nós, né, quando o CAL começou, né, a sua passagem, a sua atuação, e fizemos um memorando de entendimento com várias, né, organizações internacionais, entre elas algumas anglo-saxônicas que nos inspiraram muito nesse processo de acreditação que nós passamos alguns anos discutindo e aprimorando isso, né. Então, aqui, né. O que eu vou falar hoje, bom, eu fico feliz também que já fui precedido pelas falas do professor Berelli e do Sérgio, então eu acho que a gente pode ir adiante em algumas questões. Mas vou tentar falar o que é acreditar, por que acreditar, os objetivos da acreditação brasileira. O principal, eu acho que seria um pouco dessa experiência internacional na arquitetura, que a gente teve a oportunidade de estudar isso daí, um pouco do histórico e o que seriam os princípios de um sistema de acreditação brasileiro para os cursos de arquitetura e urbanismo, né? Então, isso já foi colocado, quer dizer, acreditar é dar crédito, né, distinguir a excelência, é diferente, né, de uma avaliação de ensino, como acontece hoje no INEP, que é obrigatória e tudo tal. A acreditação, que já foi falado aqui, ela é voluntária, o foco é na excelência do curso e ela avalia o conjunto e não o aluno, né? Bom, nós vimos também, fico feliz também que nós vemos que várias instituições do serviço público, né, estão promovendo a acreditação, medicina, OAB e tudo, nós vemos o exemplo do Conselho Federal de Medicina, né. Bom, e por que acreditar curso de arquitetura e urbanismo, né? Primeiro, nós temos uma rápida e crescente, uma expansão enorme de cursos de arquitetura no país, né? A revisão das diretrizes curriculares, o Arcosul, que foi retomado recentemente, né? Discutimos isso também muito nos seminários que promovemos entre 2013, 14 e 15, né? A retomada da discussão sobre a atualização de ensino, do perfil de áreas e padrões de qualidade. Tivemos até alguma reunião alguns anos atrás sobre isso, né? A necessidade de um estreitamento maior entre o ambiente acadêmico e o ambiente profissional. Essa demanda social, né, por avaliações, ou seja, as pessoas querem saber realmente se aquele curso é bom, e nós estamos vendo que só a avaliação do MEC não é suficiente, né? E uma questão que é fundamental, que é a mobilidade, né? Cada vez mais, por mais que muitos setores não queiram isso, queiram se fechar e tudo, mas essa mobilidade internacional dos arquitetos, ela é inevitável, e a portabilidade dessas credenciais, né, acadêmicas, né, vão ser também muito importantes. Então, aqui eu trouxe uma curva, né, do que seria a expansão do número de cursos de arquitetura no Brasil, né, que vocês já devem mais ou menos conhecer. A gente começa lá em 1930, né, com o curso, né, do UFMG, depois aqui começa as escolas de belas artes, os cursos de arquitetura começam a ficar independentes das escolas de belas artes, com 4 ou 5 cursos, mais ou menos, né, Porto Alegre, Salvador, Recife, o Rio de Janeiro, a São Paulo. Vamos crescendo aqui. Nos anos 70, nós tínhamos 20 escolas de arquitetura em 1970, ou menos que isso. Há um grande boom aqui a partir de 96, e essa curva, né, eu sou péssimo para fazer esses gráficos, né, mas fui tentando ajeitar isso ontem, mas de qualquer forma seria impossível, essa curva ia dar lá em cima. São perto de 800 escolas de arquitetura hoje, né, então isso seria impossível retratar nesse quadro. Mas vocês vejam que é uma coisa dramática, né? Quando o CAL foi criado, né, justamente aqui, quando começamos, tinham 200 e poucas escolas de arquitetura, e hoje esse número mais do que triplicou em 6 ou 7 anos, né? Então, isso cria uma série de problemas, né? Então, nós temos hoje 166 mil arquitetos registrados, de acordo com o anuário, né? E nós colocamos no mercado 12 mil novos arquitetos por ano. Isso é a quantidade total de arquitetos que existem na Holanda, é 1/3 da quantidade total de arquitetos que existe na França, né? Só para vocês terem ideia, isso sem falar nos países menores.
Isso apenas para registrar não há dados precisos sobre a quantidade de arquitetos no mundo, né, em cada país, né? Tentei pegar os dados mais recentes, assim. Esse ainda é de 2014, né? Que é mais ou menos confiável, mas a gente vê que aqui o número já não era esse do Brasil, já não é uma tabela, mas nós estamos aqui entre os países que têm realmente ainda poucos arquitetos por habitantes, de acordo com esse número. Mas como passamos para 160 mil arquitetos hoje, de fato, nós estaríamos, né, aqui hoje, né, comparando assim com países que estão completamente saturados, como já chegando perto da Itália, Luxemburgo, Dinamarca e tudo. Os Estados Unidos está ali com 220 mil arquitetos, mas, de fato, apenas 125 mil são licenciados para atuar, né, que não é o nosso caso. Então, isso leva, né, o que eu acho que seria muito importante, um sistema para aferir qualidade dos cursos de arquitetura, né, por meio de processo de ensino, da avaliação do processo de ensino e formação, né, com referenciais específicos para a nossa área, né, e também ser um referencial para a sociedade, para os estudantes, de que aquele curso tem qualidade, né. Então, esse é o nosso argumento, justamente pela implantação de um sistema de acreditação em arquitetura e urbanismo, né. E eu vou trazer um pouco assim do que como é essa experiência internacional, né. Nós nos inspiramos muito na criação desse processo no exemplo da NAAB, que é a Associação Americana, e no RIBA, que é a inglesa. O da NAAB ela foi fundada em 1940, a partir das outras instituições, né, de ensino que regulam a profissão da arquitetura nos Estados Unidos, né. Essas instituições se organizaram e criaram uma instituição própria para avaliar os cursos de arquitetura, para acreditar esses cursos. Ela, na maioria dos estados, ela é aceita, né, essa avaliação é aceita como uma forma dos arquitetos ingressarem no mercado, né. Ela tem o seu sistema, né, ele é o único órgão autorizado para isso, e desde 1975 ele vem acreditando escolas. Atualmente são 169 cursos de arquitetura nos Estados Unidos, e o que, quer dizer, se formos fazer uns cálculos aí, eles têm um arquiteto para cada 2 milhões de habitantes, e nós já estamos com um arquiteto para 300 mil habitantes, né, cálculos grosseiros aí. Então vejam que realmente há uma desproporção enorme, né. Nós temos, eles têm ainda, o que eu acho interessante, 3 cursos acreditados no exterior e 15 em processo de substantial equivalence, ou uma equivalência substancial, né, em 10 países diferentes, né. Então, nesse sistema, os princípios do sistema estão, basicamente, reconhecer o direito das escolas explorarem conceitos educacionais inovadores, né, isso que não ocorre no sistema do INEP, porque somente toda escola tem que seguir mais ou menos o mesmo padrão, de desenvolverem programas específicos, né, de acordo também com a diversidade de sua região, respeitar a diversidade de pensamento pedagógico, metodologias inovadoras. A autoavaliação é fundamental no processo da acreditação, né, e evitar a estandardização das metodologias e filosofias de ensino e as práticas inovadoras, né. Então, o processo basicamente muito similar. A gente tem, primeiro, uma autoavaliação, que é fundamental, né. A partir disso, a NAAB pede maiores esclarecimentos. Esse relatório é reenviado pela segunda vez com aprofundamentos e revisões, né. A partir desse programa, uma visita. E depois dessa visita há um relatório, é feito um visiting report, né, que mostra todos os pontos principais, e depois isso é levado para o conselho, né, que decide ou não pela apresentação. Então, as visitas são um ponto fundamental, as escolas têm que se preparar, elas devem também incluir membros da comunidade, observadores, né. São feitos encontros, ali está uma programação de uma dessas visitas com encontros separados, só com estudantes, só com professores, só com o coordenador, só com o pessoal técnico administrativo, então, depois com toda a comunidade. E a seleção e a forma de exposição dos trabalhos é fundamental para isso, né? Então, a escola se prepara, né? E o principal é que a ênfase é colocada no trabalho dos alunos, e não num checklist, se a escola tem isso, tem aquilo, se tem quantos livros, se tem... o principal, realmente, é aferir a qualidade do curso por meio dos trabalhos dos alunos, né? Então, o relatório de visita, que também vai mostrar os progressos anteriores. Essa acreditação é válida por 3, 6 ou 8 anos, né? Então, ao tempo mais ou menos que a gente sabe que a escola vai garantir, né? Não existe uma gradação de A ou B ou C. Ela é acreditada, a única variação que tem é pelo tempo que ela é acreditada, né? Bom, de acordo com o que nós estudamos e visitamos, né, fizemos, a gente viu que esse sistema, né,
é muito robusto, no sentido de que ele é reconhecido pela classe profissional, né? Ele tem uma independência muito grande em relação a todas as outras instituições, para não contaminar com influências políticas, né? Mas todas as organizações, as entidades, né, estão representadas, o AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetos, né, o que seria a ABEA norte-americana, todos eles que se juntaram para criar esse sistema. Os processos são claros, transparentes, né, e tem muitas oportunidades de manifestação ao longo do processo, né. As escolas são totalmente ouvidas e elas podem recorrer constantemente ao longo desse processo, né. Evidentemente, há críticas, a gente vai falar um pouco mais adiante disso também. Bom, e aí está uma lista das escolas que foram acreditadas nesse processo de Substantial Equivalence no mundo, né. A gente tem também o RIBA, que é uma... Eu não vou falar um pouco da experiência do RIBA, todo mundo já conhece mais ou menos, que é uma instituição muito sólida, né, são quase 200 anos de atuação, e que desenvolveu também um processo de validação que segue os processos muito similares, embora tenham uma avaliação preliminar e uma segunda avaliação, uma ressubmissão do relatório, não dá para a gente entrar nesses detalhes, né? O Visiting Board, quer dizer, a comissão que visita, é composta por arquitetos, acadêmicos e não acadêmicos também, e representantes de outras instituições, e é muito importante também a participação dos arquitetos locais, né, que também vão ser entrevistados, para saber como isso também, como anda o ensino da escola e a qualidade dos formandos saídos dali, né. A ênfase é no projeto, é lá onde todos os conhecimentos se integram e são aplicados, né? Outra coisa que também mostrar um pouco desses números também. São 56 escolas acreditadas na Inglaterra, e eles têm ainda um processo, tem cerca de 42 escolas acreditadas no mundo, né? As escolas pedem essa avaliação, e tem ainda, eles foram escolhidos para fazerem a avaliação de cursos pelo RIBA, pela UNESCO-IA, que é um sistema que está um pouco parado, pelo que nas últimas notícias que eu vi, apenas 4 cursos foram acreditados. Bom, aí tem uma lista de todos os cursos em todos os países, com 42 escolas em diversos países, né? E a gente pode falar, não, isso aí tem aquela coisa Commonwealth, né? Aquela coisa da dependência, colonialismo e tudo, mas eu gostaria de destacar uma coisa, né? De como nossos vizinhos latino-americanos estão muito avançados nisso, quer dizer, esse reconhecimento ele é fundamental para essa mobilidade dos arquitetos. Então, se a Argentina, Chile, né, o Chile já tem 5 escolas, Colômbia, 8 escolas acreditadas, Peru, né, então isso mostra que é um movimento muito mais amplo, isso não é só colonialismo, a gente tem que entender essa mobilidade internacional dos arquitetos, né. Então, nós temos 160, enquanto aí uns números que condensam um pouco essa experiência, né, do que eu acabei de falar. Né, e a gente vê que há uma certa competição entre as duas instituições também para se tornarem, né, um pouco dominantes desse processo. Isso está ligado, evidentemente, ao Acordo de Canberra, que é a terceira experiência que eu queria mostrar, que foi um acordo instituído em 2008 entre 7 instituições que buscam, 7 países, né, hoje são 10, que buscam justamente o reconhecimento mútuo das suas credenciais acadêmicas. Ou seja, essas agências se juntaram, justamente de todos esses países, né, para fazer com que o seu processo de acreditação seja reconhecido pelos copartícipes, né? Isso não quer dizer que os arquitetos vão sair direto para trabalhar em outro lugar, mas a qualidade do seu curso é reconhecida como equivalente, se você fez no México, por uma escola, por essa entidade que acredita no México, ele vai ser reconhecido na Coreia do Sul ou no Japão. Então, esse é um processo que nós participamos e estamos participando ainda como membros observadores, né? Isso é muito importante porque esses países contribuíram muito para o processo de acreditação que a gente começou a gestar no CalBR, né? Particularmente a Coreia do Sul e o México ajudaram muito, o Canadá, desculpem, ajudaram muito nesse processo de vermos as falhas e tudo que poderíamos ter. Bom, aí são os níveis, né, os 8 pontos dos pontos comuns que são fundamentais no acordo, né? Ou seja, um alto nível de profissionalismo, ética, objetividade, transparência, consistência. Bom, aí vários pontos. A acreditação é do programa, não das instituições, né? Então tem vários pontos aí e o trabalho de estudantes que é fundamental nesse processo, né? Então, isso eu já mencionei tudo, mas basicamente acho que queria só chamar uma atenção aqui para o final. São 350 cursos que estão envolvidos
nessa empreitada, né, nesses países. São 350 cursos com cerca de 200 mil alunos, né. Então, isso mostra a importância desse acordo e da necessidade de estarmos atentos a essas movimentações internacionais e aderirmos a isso, né. Bom, então, o que são? Existem críticas a isso, né, que a adesão é voluntária, mas, na prática, ela se torna quase que obrigatória devido ao alto nível de competitividade entre as escolas, né. Isso se transformou num sistema poderoso e rígido. Isso foi basicamente em cima da literatura, das críticas que a gente ouviu circulando nos meios, né. O sistema inibe novas instituições de ensino porque ele demora. Novas instituições de ensino vão ser criadas, elas passam por um longo processo, porque elas têm já começar acreditadas, né, ou já em processo de acreditação. E que os sistemas muitas vezes não conversam, né? Esse é um tema aqui do NAAB e do RIBA, esse é um tema que o Acordo de Canberra está tentando trazer essas instituições junto, né? E, bom, e aí, apenas para a gente terminar, um contexto histórico mostrando, né, os pontos principais, quando é que essas escolas começaram, né, quando o RIBA começou a fazer acreditação, quando a NAAB começou a fazer acreditação em 40, outros pontos também, as diretrizes curriculares de 94, a primeira versão da Carta da Educação da Unesco, né, que já menciona essa questão da validação, o início, né, da validação pela UIA, a consolidação do Arco-Sul, o Acordo de Canberra em 2008, a criação do CAL, né, a diretriz curricular em 2010, a criação do CAL em 2012, né, a acreditação entra na pauta do CAL em 2013, os memorandos de entendimento com a NAAB, com o RIBA, as participações no Acordo de Canberra, né, e o início, né, o CAL teve a primeira, foi um anteprojeto que foi aprovado em 2016, as participações no Acordo de Canberra, né, e a gente viu que está sendo levado pela nova gestão, né, que a gente pode tirar, tem alguns membros aqui, a gente pode conversar também sobre isso depois, como anda esse projeto de acreditação, projeto piloto de acreditação. E nós acreditamos que esse princípio, para a gente terminar, de fato, o princípio deve ser conduzido, né, do sistema brasileiro, deve ter alguns princípios. Primeiro, ser conduzido por uma agência de reconhecimento público com independência, né, de diretorias, de conselhos, né, de tudo, de independência política, mas que tenha participação e representação de todas essas entidades, a EAB, a ABEA, né, o CAL, todas elas, né. Ser amplamente discutido com a comunidade, com as escolas, com as entidades, né? Ser transparente, consistente e ético, né? Considerar o contexto e a realidade regional da instituição, né? Dar maior ênfase ao aprendizado, né, dos alunos, ao projeto, do que aos requisitos quantitativos e documentais, né? Eu já mencionei um pouco, os procedimentos claros e consistentes, respeitar as abordagens locais, enfatizar a visita e o relatório de autoavaliação, né, possibilitar amplo acesso das escolas a todas as etapas desse processo, né, e ter um caráter educativo. Esse que eu acho que é o principal ponto da acreditação. Não é, como já mencionou antes, não é regular, né, isso aí é o MEC que faz, mas é mostrar quais são as boas escolas de arquitetura do país e por que elas são boas, né? Acho que esse é o principal objetivo disso, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando. Já vamos na sequência, então, com a professora e arquiteta Tânia Nunes Galvão Verri, professora da UEM, né, representando aqui o IAB. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao IAB, à organização do Congresso, por ter proporcionado esse encontro, que a gente avalia como extremamente rico. Gostaria de agradecer ao CAL por essa oportunidade. Eu estou representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, e nós fizemos uma discussão no 155º COSU, que aconteceu há exatamente um ano atrás, na cidade de Blumenau. Inclusive, o presidente Luciano esteve presente nessa reunião do Conselho Superior. E nós nos reunimos com uma periodicidade semestral para que integremos as diversas problemáticas e solução dos arquitetos e consigamos, com as experiências dos colegas, compartilhar de
ações possíveis para a solução desses problemas e, quem sabe, mitigar a rotina árdua e dura que vem nos acompanhando. Todas as falas que me antecederam foram muito produtivas, foram muito ricas, para que a gente começasse a mergulhar nesse processo de acreditação que escutamos desde 2013 ou 2014, mas na nossa instituição, seja IAB, ou seja na instituição onde leciono, que é a Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná, nos chegou pouca informação. Então, para que nós alimentássemos o debate, uma das reivindicações, tanto do Instituto quanto da instituição, é por informação acerca do procedimento. E aí a minha colinha não foi feita no telão, mas aqui na telinha, eu vou trazer um documento que o IAB produziu acerca desse processo, para que nós consigamos alimentar o debate. A comissão é constituída por inúmeros professores: Ivan Mizoguchi, Cláudio Fischer, Custódio Santos, a professora Maria José Gomes, César Dorfman e eu. Num momento, e vejam que eu estou falando de um documento que foi redigido há aproximadamente um ano passado, nós já falávamos da precarização do ensino de arquitetura no país, da explosão do número de escolas. O gráfico que o professor Fernando mostrou é escandaloso. E então nós imaginávamos que claramente naquele momento, eu não sei se os senhores se lembram, houve uma generalizada demissão em massa de professores de escolas, fruto desse processo exclusivo de monetização do ensino, em que professores qualificados foram demitidos, e isso causou, evidentemente, uma grandíssima comoção entre a comunidade. Então, nós estávamos nos reunindo nesse ambiente. O acelerado e descontrolado crescimento do número de cursos em todo o país, crescimento que não tem correspondido às demandas reais, efetivamente comprovadas, do trabalho do arquiteto, mas apenas de atender cálculos empresariais ligados à oferta desmedida de vagas, de matrículas e diplomas, e que o sistema de acreditação de cursos em desenvolvimento pelo CAL tem esse nível, pelo menos até o presente momento, de desconhecimento. Eu tive a oportunidade de ler recentemente o documento que o professor Fernando mencionou, aprovado em 2016, e a minha escola, a Universidade Estadual de Maringá, era uma das possíveis candidatas a estar inclusa na aplicação do piloto. E aí depois talvez eu gostasse de saber se ela de fato foi incluída e em que pé que está esse piloto, porque eu pude conversar com o atual coordenador e com a coordenadora passada, e eles não têm conhecimento do processo de acreditação, afora um cadastramento que foi demandado do ano passado para esse ano. O sistema proposto pelo CAL, até que nos tenha chegado informação, eu peço que depois, por gentileza, nos esclareçam, exigia, ou melhor dizendo, exige itens como pagamento de despesas das avaliações pela instituição demandante. Eu não sei se essa é uma pauta já fechada ou estabelecida. Acabei de ouvir do colega da Medicina que existe aí no Conselho Regional de Medicina, nesse momento, que as despesas sejam absolutamente arcadas pelo Conselho, e uma proposição futura seja que as despesas talvez sejam arcadas pelo Conselho nas instituições federais, e talvez as privadas se responsabilizem por isso. É um item que bastante nos preocupa. Em hipótese nenhuma, essa preocupação não atribui a devida importância do processo de acreditação, que foi muito bem apresentado pelas três falas.
nós vivemos esse quadro caótico e perguntamos se, nesse momento, é uma atividade prioritária para a educação da arquitetura e urbanismo no país. Sugeríamos um debate mais amplo e democrático entre todas as instituições, né, que constituem o nosso chamado CEAL, e aí, evidentemente, eu coloco o IAB à inteira disposição dessas discussões para que nós pudéssemos contribuir com as discussões que estão sendo estabelecidas dentro do Conselho, que, juntamente com o IAB e as demais entidades do CEAL, desenvolva ações no sentido de estimular entre os professores e estudantes. Eu fico muito contente de saber que a preocupação do selo de acreditação esteja pautada nos produtos dos estudantes e das ações desses estudantes frente à sociedade, porque é uma metodologia, é uma prática que se faz fundamental para a interpretação do curso. Mas, reiterando que ainda não é um procedimento entre os demais membros do CEAL absolutamente conhecido, e que, se a gente vai na linha metodológica apontada por aqui, acho que a gente está num caminho muito adequado, nós poderemos, de fato, atribuir esse selo e atribuir para o estudante as possibilidades de mobilidade, as possibilidades de intercambiar, a possibilidade de fazer com que o Brasil esteja presente nas demais instituições e contribuir para esse debate. De qualquer sorte, nos interessa, sobremaneira, conhecer o método e o operacional pelo qual esse processo de acreditação vem a ser implantado. Nós gostaríamos de saber, por exemplo, se o fato de a instituição adotar políticas de cotas, de qualquer natureza que seja, será contemplado para o entendimento da atribuição da acreditação para a instituição de ensino superior. Ontem tivemos 2 riquíssimas discussões acerca do ensino à distância e que, para a grande felicidade, a convergência do quão perigoso pode ser esse método, e o CAL se posicionou muito veementemente já em escala nacional para o cuidado e para refutar a possibilidade de o ensino de arquitetura seja predominantemente, seja exclusivamente à distância, mas se o fato de a instituição, nós sabemos que são previstos 20%, né, de possibilidade de ensino à distância dentro de um currículo do curso de arquitetura no Brasil hoje, se essa possibilidade de ensino à distância estará contemplada nessa avaliação e de que forma. Nós entendemos que o Brasil, com essa dimensão continental e com diferentes características, nós também pudemos ouvir a mesa que nos antecedeu, de falar de características regionais tão significativas, de diferenças tão significativas entre as regiões, como que se pode atribuir essa personalização às instituições e às regiões através desse procedimento. O fato de o sistema não ser absolutamente governamental é salutar, pelo fato de que há uma independência exigida e necessária para o procedimento. De certa forma, conforme a fala do professor Fernando, se o procedimento de acreditação inibir a abertura de alguns novos cursos, pessoalmente ficaremos muito satisfeitos, porque, da forma como vem acontecendo, nós estamos numa ciranda insana, né, de abertura de cursos cuja qualidade é bastante questionável, e que esse sistema seja, dentro do possível, o mais amplamente discutido e participativo, para que ele, de fato, consiga atingir os objetivos
propostos e que nós consigamos, conforme instituições outras que o professor Fernando apresentou, gerar, né, um selo de qualidade para as nossas instituições que tão carecem, né, desse procedimento de qualificação da formação dos nossos futuros arquitetos e urbanistas. Enfim, é para aquecer o debate, essa proposição. Eu estou inteiramente à disposição para que nós conseguimos fomentar essa rica discussão. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a fala da professora, arquiteta Tânia Nunes Galvão Verri, representando aqui o IAB. Agradecer, então, a fala de todos. Eu acho que foi muito rico, né? Eu acho que didático também, porque é um assunto que eu imagino que seja novo para muitos dos que estão aqui. Como, né, a gente já comentou, a sessão que precedeu essa aqui ontem tratou muito da questão do EAD, mas focou muito na questão do ensino, na qualidade do ensino, e a acreditação ela vem como uma ferramenta, uma estratégia para, de alguma forma, garantir que os cursos de arquitetura tenham um nível de excelência, né? A acreditação, um nível de excelência na sua qualidade. Então, assim como a professora colocou, também tenho muitas dúvidas ainda. Eu sei que esse processo está sendo conduzido pelo CAU Paraná, né? Dentro da CEF, que já aprovou, já está em implementação. E a partir, né, de agora, então, a gente abre para a plateia. Vamos fazer blocos de 3 perguntas. Peço até que sejam bem objetivos nas perguntas, para que a gente possa ter tempo de responder e atender o máximo número de pessoas. Boa tarde. Gostaria de parabenizar todos os colegas que compuseram essa mesa pela contribuição, esclarecendo tanto esses processos de acreditação. Na verdade, quando nós temos ações nesse sentido, o que a gente visa é a melhoria das condições de ensino. Eu diria que a gente, como foi bem pautado pelo professor Sérgio, né, o reconhecimento, eu acho que o reconhecimento de cursos feito pelo MEC, pelo organismo oficial, ele busca separar ou nivelar, demarcar um padrão mínimo. Ali é o mínimo que o curso precisa ter para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa ser apresentado à sociedade, para que a sociedade tenha um mínimo de segurança de que aqueles estudantes se tornarão bons profissionais. Numa condição de explosão de cursos de arquitetura, de número de alunos matriculados, como essa que a gente vive, e o professor Fernando assinalou, e com um certo reconhecimento, eu me lembro alguns anos atrás, quando o governo de então apresentou um projeto criando a agência, eu não me lembro o nome agora, mas uma agência de avaliação, onde o próprio governo reconhecia que não se sentia mais capaz, pelo número de cursos e número de instituições, de promover a avaliação. Eu enxergo que a gente está observando com um olhar atento para a área de arquitetura e urbanismo, mas isso aconteceu também em outras áreas. Então, esse patamar mínimo que se requer e que é fruto dos reconhecimentos, eu diria que o INEP, todo o sistema está tendo dificuldade para conseguir. E eu ousaria dizer até que o sistema hoje é muito mais para dar uma aura de conformidade do que realmente de aferir a conformidade. Não que seja essa a intenção, mas é que o contexto atual chegou nessa situação. E por isso, então, a sociedade começa a desconfiar. Aquilo que era para ser o seu mecanismo confiável, já não é mais. Me recordo que em 99 eu tive uma
oportunidade de escrever um artigo para o Congresso da BEA, onde eu colocava assim: abertura de novos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, uma questão de quantidade ou de qualidade? Eram 99 cursos naquele momento. E a gente dizia que num país que ainda é tão carente de infraestrutura habitacional, educacional, na área de saúde, tudo isso, nós não podíamos achar que tínhamos arquitetos demais. Isso naquela época. A realidade hoje é muito diferente. Precisamos de mais arquitetos? Precisamos, mas precisamos, antes de tudo, de arquitetos e urbanistas com competência. E aí, então, é esse sentido que eu acho que o processo da acreditação, onde não vamos mais nos conformar com os padrões mínimos, mas vamos apontar quais são os padrões de excelência. Acho que o efeito, muito mais do que o mérito de uma instituição de dizer o meu curso foi acreditado, mas seja o efeito exemplar para as outras instituições. O que é que os cursos acreditados têm para demonstrar às outras instituições aonde chegar? Então, nesse sentido, eu acho que esse processo do Acredita, que ainda é inicial, fase experimental e pode trazer um benefício muito grande para a sociedade brasileira. E queria deixar só um comentário, mas assim, para a mesa, se pudessem falar, eu fiquei muito curioso para saber se há exemplos, se há casos que a gente possa ter, assim, de como um curso acreditado ou ações de um curso, boas práticas em determinados cursos, puderam ser disseminados para outras instituições. A aplicação do efeito positivo disso daí. Muito obrigado. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou diretor da FENEL, da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu quero fazer várias perguntas, assim, mas quero aproveitar o debate. Quanto à questão das políticas de ações afirmativas, tanto de acesso no curso, quanto que está o debate nisso, na acreditação, mas não só isso, mas nas ações de permanência desses estudantes nas instituições, apoio à saúde mental dos estudantes, bolsas para auxílio moradia, transporte, alimentação, como que isso está sendo debatido dentro do processo de acreditação? Obrigado. Eu queria agradecer o debate, achei muito bom. E eu queria fazer uma pergunta para o Brenelli. Duas perguntas, na realidade. O curso da Unicamp é acreditado? E a segunda, quem faz a acreditação pela medicina? Então, estão abertas as respostas. Não, nem se inscreveu ainda. Eu recentemente apresentei na congregação, tem um problema político ali. A comissão vou ser bem claro, desculpa, mas a comissão de ensino acha que ela já é acreditada pela fama, que ela é ótima, que ela é muito boa, que ela não precisa se submeter a isso. E agora o diretor disse que vai reverter isso. Quem que vai, não médico? Não, quem faz a avaliação, a acreditação dos cursos da medicina? Oficialmente? Não, quem faz você se forma, você... Eu fiz uma pergunta clara. É uma agência, é o CRM, os cursos do Brasil... É o SAEM. É o CRM. SAEM. SAEM. Esse sistema que foi criado junto com o Conselho, porque ele é independente de tudo o resto. Então, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho mais. É um sistema. Nós criamos um sistema que chama SAEM, Sistema de Acreditação das Escolas Médicas Brasileiras, tá? Esse sistema ele é independente. Ele hoje tem o aval do Conselho Federal e da Associação Brasileira de Educação Médica. A própria Associação Brasileira de Educação Médica está rediscutindo qual que é o papel dela nisso tudo. O Conselho, assim... Os dois órgãos, inclusive o Conselho Federal, que quem mantém 100% do sistema, ele não dá palpite técnico. Isso é uma coisa acertada de conjunto. Quer dizer, no Conselho Superior,
todas as entidades participam, nós estamos ampliando essa participação, porque a gente quer muito a questão do usuário e do CONAS, CONASEMES, que são órgãos que cuidam da questão da saúde municipal e estadual, participarem também, mas a diretoria da ABEM e a diretoria do Conselho Federal não dão palpite técnico no processo. Isso tem que ser fundamental para ser independente, né? Para não ser nada corporativista. Respondendo ao que o estudante fala, nós temos escolas que não foram certificadas porque não existiam políticas de, por exemplo, de inclusão das minorias, não só na questão, mas que começa desde o trote. Você sabe que eu não sei como que é na arquitetura, mas na medicina o trote, em alguns lugares, é uma coisa muito complicada. A escola não foi porque a direção não se envolvia nisso. E a questão dos mecanismos de entrada e de manutenção dos estudantes são bastante fundamentais. Não só na questão de apoio logístico, de bolsa, de ajuda para continuar, para permanecer, mas na questão de apoio psicopedagógico. É um item que na medicina isso fica mais fácil, porque hoje toda escola, por conta da diretriz curricular, é obrigada a ter. Mas o SAEME checa muito se ele funciona realmente, qual que é a facilidade que o estudante tem em buscar esse tipo de ajuda. Isso é uma coisa bastante preocupante, porque 90 e tantos %, não sei falar, porque isso muda todo dia, das escolas de medicina hoje são públicas, são privadas, e o FIES está acabando. E tem gente no meio do curso que não tem mais FIES e vai se formar com uma dívida de 500, 600 mil reais para pagar, numa profissão que já não dá isso. O próprio Conselho mostrou que um plantão na cidade de São Paulo, que custava R$1.000, hoje custa R$200, um plantão de 12 horas. Porque é lógico, a lei da oferta e procura, né? Campinas já tem 20 médicos para cada 1.000 habitantes. Quer dizer, esse é um número que não quer dizer nada. Mas é assim, todo mundo fala que ótimo que Cuba tinha o maior número de médicos por 1.000 habitantes, 6 médicos por 1.000 habitantes. Naquele estudo que nós fizemos, nós vamos ter mais de 10 médicos por 1.000 habitantes daqui a 5 anos. Quer dizer, o que nós vamos fazer com isso? Porque a questão de provimento e fixação em áreas de necessidade, elas já está provado no mundo inteiro que é o número de aumento de escola que resolve. O que resolveria seria o plano de carreira, que a única coisa que eu gostava que estava acontecendo aí no país era esse plano de carreira que estava sendo desenhado para as áreas de maior necessidade, maior risco social, e os nobres colegas votaram contra, acabou, né? Morreu, desmancharam, nós não vamos ter. Então, nós vamos continuar abrindo escola, que custam 14, 15 mil reais por mês até, né? Abriu uma agora em Campinas, custa 12. Mais uma, né? Já tinha uma bem cara, agora abriu outra. Por mês, quer dizer, você nunca vai ganhar isso, e também você não vai formar lá, pagando 12 mil por mês, para ir no sertão da Bahia tratar de leproso. Então, é uma coisa complicada, a sociedade precisa discutir isso aí. Eu vou parar de falar, senão eu falo muito, esse assunto é meio... Eu tenho uma pergunta? Ou alguém quer mais responder a pergunta? Sim, ele gostaria de mais alguma resposta para ele? Brevemente, eu concordo que a preocupação é absolutamente procedente, como, por exemplo, as ações de permanência, e aí eu tomo carona na fala do colega, de que, ainda que haja bolsas, ainda que tenha, sob o aspecto financeiro, alguma política de permanência, é mais do que isso que o estudante precisa. A gente vive numa situação muito difícil. Ele estava dizendo da abertura dos cursos de medicina. Me parece que a abertura de um curso de medicina ainda é muito mais caro do que um de arquitetura. E, por isso, de certa forma, a gente proliferou, né, loucamente pelo país.
Eu sou de uma cidade de 400 mil habitantes que há 6 cursos de arquitetura. O curso da escola pública é de pequena escala, tem 200 estudantes, e os demais cursos, eles de saída têm 120, 150 vagas por ano, eles abrem com essa estatística. É visível que não há espaço para esses futuros profissionais e que há uma preocupação brutal. Então, nós também queremos saber que o processo de acreditação releve essa situação e, dentro da escola hoje, sem ainda a necessidade e a aplicação do selo, uma das práticas mais emergenciais é o acompanhamento psicológico aos estudantes pela permanência e pela manutenção de uma rotina muito árdua de trabalho. Sim, respondendo ao Matheus, sim, acho que quando nós fizemos esse projeto estava previsto justamente, dentro do questionário de avaliação, a existência de canais de comunicação entre os alunos e a direção do curso, a atenção a questões psicossociais, educacionais, a questão das cotas também. Quer dizer, no fundo, o sistema é avaliado como um todo, né? Não é só a prática do ensino. Em relação à questão do Goliardo, sim, nós observamos que há uma grande... o processo da acreditação, ele realmente tem um caráter educativo muito forte. Então, o curso, isso primeiramente vai fazer com que o próprio processo de autoavaliação, ele já vai começar a verificar como outros cursos foram acreditados e quais os pontos positivos e negativos foram valorizados. Todos esses relatórios de visita, os relatórios também de autoavaliação ficam disponíveis na internet, né? Então a gente pode ter acesso e avaliar todos esses cursos, como é que eles foram, o processo da visita, e quando eles não são avaliados, quando eles não são acreditados, esse processo é excluído, né? Evidentemente, isso é um material sigiloso, mas isso é muito importante porque os cursos começam a melhorar a partir daí. Há vários exemplos concretos disso, né? E continuando em algumas questões que a Tânia levantou, eu agradeço muito, porque nós concordamos em muitos pontos, né? Sobretudo essa questão da precarização, da expansão do ensino, da qualidade e tudo. E quando nós pensamos somente na questão dos cursos, né, a ideia era termos cursos de várias regiões do país, né, que fossem também de várias naturezas, público, privado, né, comunitários, e isso realmente foi levantado uma série de cursos, né, naquela época, mas agora começou um projeto piloto, está em curso ainda, que eu não posso precisar, realmente estou com uma comissão nova, né. Em relação à questão também você colocou se não ser do governo é salutar, né? Eu acho que sim, é muito salutar. Eu acho que o próprio governo, como nós vimos, ele não tem a capacidade de atender todas as especificidades de uma área. Isso deve ser uma construção coletiva da nossa profissão, né? Ouvindo as entidades, participando, representando todas elas para chegarmos a esse sistema. E se é prioritário, eu acredito que se é realmente prioritário dentro do quadro que a gente tem hoje, eu acho que é extremamente prioritário. Acho que a acreditação será um passo fundamental, agora só que ela não é sozinha, nós temos que agir em várias frentes, né? A educação continuada para os arquitetos, o trabalho junto ao MEC, o acordo que foi feito com o MEC, realmente estar em cima de tudo isso é fundamental. A acreditação é apenas uma dessas frentes de ação, né? Em relação ao pagamento das despesas das escolas, né, isso aí é um processo que tem um custo, né, e na época a nossa visão é justamente que isso fosse gratuito para as escolas públicas e que fosse pago, né, o processo fosse, não é que a agência teria que ter lucro de forma alguma, mas essa agência teria que ter as suas despesas bancadas, né, somente pelas visitas dos professores, as diárias, essa coisa que teria que ser um custo bancado pelas escolas privadas, né. Seria isso, alguns pontos, né. Então, eu gostaria. A gente tem uma página do SAEM, fácil de entrar, você pode entrar saem.org.br ou pelo Conselho Federal ou pela BEI. Lá a gente publica as boas práticas de cada escola. E o que é gostoso ver que o senhor levanta isso, mas é muito bacana que o senhor vê que escola começa a conversar com a escola. Você faz extensão isso aí, como que eu faço? Que era uma das ideias que a gente tinha. bom, vou abrir para o último bloco
Boa tarde, meu nome é Luciana Schenck e eu estou como coordenadora do CEAL, do Colégio de Entidades. Eu gostaria de informar que essa mesa ela foi promovida pelo Colégio de Entidades. Então, é a ABAP, a ASBE, a ABE, a FNA, e quem é que eu estou esquecendo aqui? O IAB e a FINEA, os estudantes, que de fato escolheram os nomes de vocês e colocaram essas pessoas para discutir essas questões que nós achamos prementes. Me chama a atenção o que Fernando fala sobre a questão da agência, ou seja, me parece que o CAL desenvolve algo, porque estamos todos muito aflitos com tudo isso que vem acontecendo. Mas você traz uma informação importante que eu acho que precisa ser discutida. Eu vou passar a palavra de novo para o Matheus, porque ele tem muitas perguntas para fazer. Obrigado, Lu. Aproveitando então que é o último bloco, já vou despejar algumas perguntas, mas gostaria de saber mais a respeito da metodologia que é realizada com os estudantes, como que é realizada essa conversa. Enfim, são reunidos todos, são reunidos por turma, são reunidos os alunos que entram no curso, os alunos que estão saindo, como que é essa dinâmica da metodologia realizada com eles. E também a respeito do EAD em arquitetura, que é algo recente, mas é uma situação delicada, pois é um número muito grande de instituições EAD de arquitetura. O número de estudantes de arquitetura EAD é quase tanto quanto o presencial, se já não maior. Número de vagas, aliás, né? Número de vagas, enfim. Mas como que está acompanhando esse processo do EAD? Queria saber um pouco mais detalhado. Temos mais perguntas? Então, Lucas, você tem mais perguntas, porque eu vou encerrar, e já para as considerações finais, você está contemplado com as perguntas? Então, vou passar novamente para os palestrantes aqui, para que possam responder as perguntas e já vir para as considerações finais. Eu acho que 5 minutos para cada palestrante. A comissão é assim. Se a escola é estadual, o coordenador da equipe que vai avaliar é um professor de estadual de outro estado. Sempre alguém que seja da mesma categoria de escola. Aí um não médico, mais 2 médicos e mais um estudante. Tá? O estudante também se inscreve e faz a avaliação. Durante a visita, nós somos treinados e treinamos para que todos os espaços que são visitados à hora que tem estudante. E se escuta os estudantes. Existem alguns momentos que são só com os estudantes. Uma reunião, que é um grupo focal, onde randomicamente você chama estudantes dos vários anos do curso, e se faz um grupo focal, né, mais ou menos uma metodologia adaptada da metodologia de grupo focal, uma reunião com as representações dos estudantes em todos os órgãos que representam, e uma reunião aberta, que geralmente é à noite, no anfiteatro, onde todos os estudantes são convidados. Essa reunião, a gente viu que ela é muito mais efetiva sendo conduzida por um estudante também, porque existe uma fala diferente das avaliações que a gente fazia pelo INEP, onde você chega na escola, a representação estudantil fala que estão na melhor escola do mundo, porque tem aquele medo da questão regulatória. Aí não, aí é diferente. E nas conversas individuais, pelo caminho, você descobre um monte de coisa, né? Inclusive bullying, o não aceito de alguns determinados grupos minoritários, que às vezes até parece que a instituição tem, mas na prática você vê que não é bem assim. Por isso que nós fomos avaliados 2 vezes por avaliadores internacionais que foram vendo todo o processo, né? Desde a autoavaliação, a reunião das comissões, como que a gente faz a visita. Por 2 vezes eles avaliaram, eles parecem caixa de maionese, de maisena, né? Uma coisa formal, você não pode nem olhar assim para a pessoa. É até bom para a gente aprender como faz a avaliação, a gente não consegue ser assim. Mas até da maneira que a gente conversa, se a gente é muito emotivo a hora que está numa reunião, tudo isso eles avaliam.
para o nosso o reconhecimento do sistema também. Mas é bem interessante. Assim, se eu puder te convidar, como vocês vão começar a fazer bastante avaliação, eu te convidaria para você ir. É meio complicado essa coisa de visitante no nosso grupo, porque é uma coisa que não foi muito bem aceita. A gente tem que pedir para a escola se ela aceita, mas acho que seria interessante um estudante da arquitetura aí, para você ver como que foi a organização estudantil para esse fato. E só respondendo à professora, já agradecendo o convite de eu estar aqui, era a professora Patrícia Tempes, que não pôde vir, eu vim no lugar, porque estou envolvido no processo, mas então, em meu nome, acho que da BEM, do Conselho Federal, do professor Milton e da professora Patrícia, eu queria agradecer a oportunidade. Aprendi muito também de saber como que está todo o processo, mas vai virar uma agência, não tem jeito. Isso os gringos já falaram, não tem jeito, vocês são uma agência, eles não estão se chamando de agência, mas com o crescimento da coisa é uma agência. Muito obrigado, gente. Só conceder uma parte para a professora Andréia, coordenadora também da... Seu microfone para... Coordenadora da CEF, do CalBR. Andréia Vilela, conselheira federal, representante das instituições de ensino federal, das instituições de ensino superior do nosso CAU Brasil. Tenho o privilégio de estar acompanhando a nossa edição piloto do projeto de acreditação, né, que veio no mandato anterior, com a participação do professor Fernando Diniz, e queria só reforçar do que está acontecendo. A gente está na fase da edição piloto, as avaliações estão iniciando, o procedimento é esse que foi apresentado por todo mundo, a conversa com os estudantes, ela é organizada pela instituição de ensino, pela coordenação de curso, mas a gente pede que tenham os estudantes de todos os períodos. E se existe alguma organização, um escritório modelo, um centro acadêmico, uma empresa júnior, que a gente também tenha a oportunidade de conversar com esses estudantes. E a gente, como a medicina faz a conversa com a comunidade, a gente também tem isso na nossa edição piloto, que é conversar com a comunidade profissional. Então, existe uma reunião fora, extramuros da instituição de ensino, com os arquitetos e urbanistas da região. Então, isso também acontece. Sobre a questão da saúde, né, o professor Fernando Diniz já disse que o nosso instrumento também contempla, e também sobre o EAD. Então, isso é considerado. A gente não tem peso para cada um dos temas, né? Mas todos eles fazem parte do questionário. A ideia é que os documentos fiquem todos disponíveis. Por enquanto, nós temos o anteprojeto e o perfis padrões de qualidade. Os outros documentos, como eles ainda não são definitivos, eles ainda não estão disponíveis. A edição piloto pretende fazer isso, confirmar todos os instrumentos. Então, a gente acredita que até o ano que vem isso está acontecendo, e o das instituições pretendemos também fazer o mesmo. Por enquanto, as instituições que estão participando, a gente tem um compromisso de sigilo, mas as acreditadas serão divulgadas e toda a documentação será disponibilizada. Porque eu acho que o que tem de mais bacana na acreditação é isso, é dar oportunidade a quem não é acreditado se organizar para poder ser. Né? Então, eu acho que isso fomenta qualidade. E sobre a pergunta da professora, sobre a instituição de Maringá, eu queria perguntar se o curso da senhora, ele tem cadastro completo no nosso sistema de informação do CAU, e se o coordenador de curso tem o registro de responsabilidade técnica de cargo e função. Porque, se estiver, vocês sim receberam um comunicado. Se não, com a edição piloto, a gente privilegia os cursos que têm cadastro completo no nosso sistema. A instituição tem o cadastro, o coordenador recolheu a RRT de cargo e função. Eu só não sei responder para a senhora se no prazo que talvez tenha sido estabelecido. Para manifestar interesse, sim. Sim, vou falar. A gente enviou um e-mail convite e os cursos se manifestaram interesse. Nós tivemos, dos nossos cursos no CICAL,
tivemos 40% com manifestação positiva de interesse. Mas a nossa edição piloto ela é custeada pelo CalBR e a gente tem um limite de 5 cursos. Então, a gente teve que selecionar nesses cursos os 5 para participar do piloto. E sobre a agência, existe sim a intenção de uma agência acreditadora com personalidade jurídica própria, mas isso quando o piloto se confirmar e o anteprojeto passar a projeto. Acredito que a gente, muito provavelmente, não consegue fazer isso no nosso mandato. Isso provavelmente fica para a próxima gestão. Mas, se a gente conseguir cumprir o objetivo da edição piloto, eu acho que estamos muito satisfeitos com essa realização. Quantos itens tem o instrumento seus? São 38 questões. A gente queria 30, né, Fernando? Mas aí foi para 40 e alguma coisa, e aí o documento atual está com 38. O que ele tem de diferente é o modo de resposta, porque a gente pede que uma resposta seja formal oficial, quer dizer, como é citado no projeto pedagógico, a outra resposta é a contextualização, como aquilo acontece de fato, e a outra, se existe previsão de mudança no modus operandi. Agradeço, professora e conselheira Andréia, pela parte. Em função do horário, eu vou pedir, então, que as considerações finais possam ser bem objetivas. Então, professor Sérgio. Bom, não tenho um monte de coisa para falar, mas não vou aqui. Eu queria destacar a questão de que na discussão que se faz no mundo todo sobre a questão dos processos de acreditação é como que a gente avalia e verifica o produto final, né? E um quase consenso internacional não é por prova. Não é um ENAD que resolve isso, não. Mas esse trabalho em relação junto aos estudantes e aos egressos é algo fundamental num processo de acreditação. E acho que eu queria trazer esse ponto. Acho que queria destacar uma coisa que foi colocada aqui, da importância de que um processo de acreditação ele tem que criar vacinas contra interpretações corporativistas. Ele não pode ser um processo corporativista. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação também, então essa discussão entre quem é que cuida da formação e quem é que cuida da profissão, e esse é o momento do encontro entre os dois, mas os dois são personalidades diferentes, não dá para confundir uma coisa com a outra. Queria destacar a importância desse mecanismo experimental, isso tem que ser feito, isso é por aí que se vai passando. E eu queria trazer só uma colocação que a professora Tânia colocou aqui, será que hoje essa é uma atividade prioritária? Será que a gente deve fazer isso? Eu acho que, em termos de gestão, de políticas que a gente quer nacionais, não existe o que tem que ser antes e o que tem que ser depois. À medida que as coisas vão surgindo, a gente tem que ir fazendo. Não existe um antes e um depois. Senão, a gente nunca vai fazer. Né? Então, exatamente, em cima da experimentação, em cima do que a gente vai construindo, e o conceito de excelência de hoje, daqui a 10 anos, não vai ser mais o mesmo. E esse é um processo que precisa ser revisto o tempo todo. Um bom sistema de acreditação, um sistema que tem também uma meta-avaliação constante e muito, muito consistente. E espero que vocês, conhecendo um pouco o pessoal que eu conheço que trabalha nisso aí, é um grupo muito, muito competente. Espero que realmente faça votos que seja muito proveitoso essa trajetória da arquitetura. Obrigado, professor Sérgio. Professor Fernando, 2 minutos. Certo. Bom, eu só queria ressaltar que algumas questões foram colocadas sobre a questão da agência, né, dos estudantes, mas acho que a Andréa respondeu, né, todo esse processo agora. Mas eu fico feliz também de saber que a mesa foi promovida pelo CIAL. Né? Nós trabalhamos muito com o CIAL em 2000. Esse projeto foi apresentado várias vezes lá em 2013, 14, 15. Foi amadurecido junto com as instituições, né? Em 2016 também. E eu acho que é um processo que realmente tem que ser construído coletivamente com todas essas entidades. Né? E só queria reforçar a questão da agência, quando a gente falou nisso, somente seria encontrar um formato, né, que não recai na questão do corporativismo, nem de influências políticas, mas que ela tenha a sua independência, no sentido de ter representantes de todas as entidades e também de pessoas, né, profissionais reconhecidos nacionalmente pela sua atuação no ensino e que possam atestar a qualidade desse processo. Né.
Então, seria isso. E a questão de inibir os novos cursos, realmente, eu acho que é uma coisa salutar no momento, que os cursos têm que, realmente, ao verem esse processo, lógico que a gente não vai fazer isso, tem vários cursos surgindo aí que não vão ser alterados, isso não vai, talvez, ter um efeito sobre eles. Mas os novos cursos de instituições sérias, eles realmente passam um tempo amadurecendo essas ideias, né? Como eu presenciei em algumas escolas em Pernambuco, de uma instituição que é muito séria e que resolveu abrir um curso de arquitetura privado e que realmente passou vários anos planejando isso, né? Bom, e reforçar mais uma vez o caráter educativo da acreditação. Acho que esse é o principal ponto, né? Obrigado, professor Fernando. Para fechar, professora Tânia. Então, novamente, agradecer a oportunidade de debater, de dizer que essa discussão tem que ser ampla e tem que ser, de fato, estabelecida pelo CEAL, que é o organismo que reúne as diferentes organizações dos arquitetos e urbanistas, dizer que a independência da agência é fundamental, esse esclarecimento que até então não tinha chegado a mim sobre os custos, sobre operacional, a gente tem alguma notícia através de alguns colegas de como isso venha a se desenvolver, mas não temos a precisão das informações, que elas, dentro do possível, sejam divulgadas, dissipadas, e concordo com o senhor que, de certa forma, a gente precisa caminhar para aprender a andar. No setor tão complexo como, por exemplo, de avaliação, e tudo que a gente quer, a qualificação das nossas escolas e dos nossos futuros arquitetos e urbanistas, nós temos que nos atirar nesses procedimentos tão necessários para a qualificação da profissão e ir ajustando e bitolando os pontos em dissonância para que nós tenhamos uma melhor formação dos estudantes. Muito obrigada. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, né, pelas falas muito ricas, agradecer também à plateia, que ficou aí até o final, contribuiu com esse debate. Declaro encerrada essa mesa, um bom evento a todos. Muito obrigado.